28º dia. Que honra, que alegria, que privilégio tem sido esses dias. Eu estou compartilhando aqui cada dia um desafio de 30 dias para nós nos aproximarmos mais de Deus. E cada dia, para mim particularmente, tem sido uma nova experiência. Deus tem falado muito comigo, Deus tem me fortalecido, eu tenho visto respostas de Deus. Como é bom, né, a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. Quando Deus tocou no meu coração de fazer esse desafio de 30 dias, eu nem sabia o que ia falar. Eu nem sabia o que ia acontecer no meio do caminho. Mas foi tão interessante que o Senhor ele vai falando com a gente. Então a gente se dispõe a obedecê-lo, ele fala com a gente e a gente só repassa isso. A gente obtém um aprendizado, obtém uma experiência e repassa. Isso é maravilhoso. E no decorrer do caminho, no decorrer de cada dia aqui, eu vi Deus ele falando ao meu coração de uma forma diferente. E o mais interessante é que as datas foram se conectando. Por exemplo, vai acabar o desafio de 30 dias e já vai iniciar o projeto de oração para o Irã, em especial. Serão 3 dias de projeto. Então, deu certinho assim as datas. E eu poderia colocar aqui qualquer título, um título criativo, um título que chama atenção, um título que a pessoa vai olhar e causa uma dúvida, ela quer saber, colocar aqui escassez, qualquer coisa. Mas ontem Deus ele falou muito no meu coração, porque acredito que eu vou compartilhar um pouco da minha experiência em relação ao que vai ser falado hoje. E acredito que é um chamado geral para nós nos voltarmos para Ele, para nós nos voltarmos para Deus. Deus que criou tudo, criou os céus, criou a terra, em 6 dias Ele criou. Ele colocou ali o homem, a mulher, a família ali. E Ele falou, desfrutem, é para vocês, tudo isso aqui é para vocês e vocês não vão estar sozinhos aqui. Eu vou estar com vocês. A minha presença vai estar com vocês, eu vou encontrar com vocês todos os dias. Para mim, a maior alegria vai ser encontrá-los bem, encontrá-los na minha presença. Eu estou em vocês, vocês estão em mim, fiz tudo isso para vocês usufruírem e para vocês terem uma alegria plena, que vocês vão encontrar em mim, porque eu sou o Criador de tudo e eu sou tudo. A mulher pecou, o homem pecou. Ambos saíram desse jardim que Deus criou. E aí começou uma jornada difícil. Uma jornada após a queda. Pecado, lidar com dores, lidar com coisas que não tinha. A terra começou a produzir espinhos, né? A terra era perfeita, não tinha nada que ferisse. E aí a terra começou a produzir espinhos, a terra começou a ser árdua para o homem, porque ele só iria ter as coisas se ele trabalhasse duro. A mulher, né, começou a ter dores para dar à luz. Depois vem a frustração, com morte, com percas, com dores. Vai passando a história, coisas vão acontecendo, coisas boas, coisas ruins, pessoas exemplares. Exemplares a gente sempre pensa, todo mundo é exemplo, né? Mas vamos pensar exemplares no positivo, pessoas que não são referências para nós, mas passou, é o que a gente vive hoje, né, também. E aí Deus chama um dia Abrão, muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. E de Abraão vem Isaac, o filho da promessa. E de Isaac vem Israel, de Israel vem mais 12 filhos, mas um em específico é José, o José do Egito. Você deve até ter visto o filme dele. José foi o salvador ali num período de escassez, de fome. Ele foi ali levantado no Egito como governador e salvou toda a sua família. Como honra a José, o faraó ali da época deixou José
ficar com uma parte, com uma terra ali do Egito, onde toda a família dele poderia viver. E ali viveu, morreu Jacó, morreu José. O tempo foi passando, passaram 400 anos. O povo de Israel, que é esse povo que foi escolhido, que veio de Abraão, que veio de Isaac, que veio de Jacó, conhecido como Israel, porque depois Deus mudou o nome dele, ficou grande, numeroso e próspero. E o povo, o faraó da época, depois dos 400 anos, ficou com medo desse povo tomar a terra do Egito, devido ao seu grande crescimento. E ali ele começa a escravizar esse povo. Então, o povo de Israel, que veio da descendência de Abraão, pelo qual Deus fez um chamado e uma promessa, estava como escravo. Não bastasse estar como escravo, o faraó ele falou que era para matar todo recém-nascido menino. Mas teve uma parteira ali que teve dó de matar uma criança. Com certeza aquele menino era muito bonito, gordinho, fofo, filho de Joquebede, Moisés. Antes de ter o nome de Moisés, ele ficou guardado ali na casa dele 3 meses. A mãe dele, para salvar ele, colocou ele num cesto e colocou no rio Nilo. A irmã dele, Miriam, ficou olhando ali o cesto andando no rio Nilo. Bem na hora, a princesa, a filha do faraó, estava tomando banho e ela tirou esse menino das águas e chamou Moisés, que quer dizer tirado das águas. Miriam, acompanhando de longe isso, teve uma excelente ideia. Ela falou que uma hebreia poderia ajudar a cuidar daquele menino. Então ele foi adotado pela filha do faraó, mas cuidado por uma hebreia. E quem que era essa hebreia? A própria mãe. Olha como que Deus ele faz as coisas. Passou-se os anos. Moisés cresceu. Ele viu um egípcio batendo num hebreu. Ele matou esse egípcio. Escondeu esse egípcio. Com isso a coisa não ficou boa para ele. Ele teve que fugir. Fugiu para o deserto. Conheceu ali o sogro dele. Casou, teve filho. Estava vivendo a vida dele. Mas de repente ele viu uma sarça ardente. Essa sarça tinha fogo, mas o fogo não queimava ela. De repente ele se aproxima e Deus fala com ele através dessa sarça. Ali nasce um chamado, ali nasce um salvador. Moisés ele teve que salvar, ter a postura de salvar o povo, de tirar ele da escravidão para ir para o lugar onde Deus preparou. E você já sabe de toda a história. Veio as pragas, aconteceu várias coisas, o faraó estava com o coração endurecido, abriu o mar vermelho, o faraó morreu com seus cavaleiros, porque o mar se fechou, o povo passou e chegou no deserto. Quando chega no deserto, aí começa uma luta entre o próprio povo, posso dizer, entre o povo consigo mesmo. Uma trajetória que era para durar 40 dias para chegar na terra prometida, durou 40 anos. Só alguns daquele povo foi que entrou na terra prometida. Agora eu quero trazer essa aplicação para nós, para os dias atuais. Nós éramos o povo que não conhecíamos a Deus e estávamos como escravos do pecado, escravos do mundo. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo e Ele fez com que nós conhecêssemos Jesus Cristo e conhecêssemos também o nosso real valor em Deus. E visto isso, Ele nos tirou dessa escravidão do pecado e a gente inicia uma trajetória. E essa trajetória começa com a gente se conscientizando de que a gente e sentindo de todo o nosso interior, a gente sente de todo o nosso interior de que tudo que a gente precisa é de Deus, de que a gente não pode mais viver a mesma vida de antes, mas que a gente precisa ter uma nova vida em Deus.
E a gente vai na igreja, sente a presença de Deus, chora, louva, se emociona. Mas quando vem em casa, quando vem o dia a dia, quando você está no seu trabalho, quando você encontra as suas amizades, aí inicia uma luta, posso dizer até uma guerra, num campo de batalha que muitos de nós enfrentamos, que é a mente. O nosso campo, o maior campo de batalha é a nossa mente. Foi assim também com o povo, por isso que eu falei do povo contra ele mesmo. Eu quero que você pense, eu falei do povo contra ele mesmo. Essa luta é de você contra você mesmo, muitas das vezes. Da mesma forma que o povo saiu do Egito e foi para o deserto, às vezes a gente conhece a Deus, entra na presença de Deus, inicia uma nova vida com Deus. E a gente também inicia os nossos desertos. Só que muitas das vezes a gente fala, eu tô no deserto. Eu tô passando por aquela dificuldade, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, eu tô no deserto. Não! Às vezes o maior deserto é o que você está enfrentando na sua própria mente. Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi para o deserto. E com a tentação de Jesus, que depois o diabo foi tentá-lo, a gente vê a maior chave para nós vencermos essa maior batalha que temos na nossa mente. Nossa mente é boa. O inimigo ele quer nos paralisar de todas as formas. Então tem esses dardos inflamados. Mas nós temos que rebater, começar a analisar todo o pensamento que vem, fazer uma análise e começar a não aceitá-los, mas a questioná-los. Esse pensamento está vindo de onde? Por quê? Por que eu estou alimentando isso? Porque todo pensamento, se ele é alimentado, ele vai gerar um sentimento e todo sentimento vai gerar uma ação. O pensamento em si não define você, mas as suas ações definem você. Nos dias atuais, acredito que a maior arma que toda pessoa pode ter é essa arma de questionar os pensamentos. Por quê? Toda depressão, toda ansiedade nasce no campo da mente. Toda síndrome, nasce no campo da mente. Se você começar aos poucos, falar, é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas eu estou falando que você vai elevar o seu nível se você começar a questionar todo o pensamento que vem até você. E aí, eu vou começar a contar um pouco da minha experiência referente a isso. A primeira vez que eu comecei a fazer uma análise dos meus pensamentos, eu tinha 19 anos. Foi algo de Deus, tá? Eu por mim mesma não conseguiria, porque eu não tinha nem estudo, nem base, nem nada para saber disso. Mas eu estava no meio de uma conversa no trabalho, não estava participando diretamente da conversa. Mas falaram uma besteira, coisa que acontece, um monte de mulher junto, e eu ri. Depois, o Espírito Santo ele veio falar no meu coração. Lembra que ele é pessoal? E ele me levou àquele versículo que fala que é tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é benigno, nisso vocês pensais. E eu fui pesquisar sobre esse versículo, eu sempre estudei o John Piper, essas coisas internacionais, inclusive pregações da mulher dele. Aí eu vi uma pregação, não lembro, eu vou pesquisar, depois eu compartilho, que ela falou que nós podemos administrar os pensamentos. Porque se nós alimentarmos, até teve uma Bíblia da Stormy O'Martin, que no Salmo 51, que foi a lamentação de Davi ter pecado, ela descrevia que Davi ele poderia ter evitado, mas ele pensou, ele acolheu, esse acolhimento veio no coração dele e veio a ação. Então, disso eu comecei a refletir mais sobre os pensamentos. Mas, em 2016, quando meu filho nasceu, eu tive uma experiência muito grande com a maternidade. Vou contar aqui para vocês também. Eu já havia tentado engravidar anteriormente e eu sempre engravidava e perdia. Aconteceu isso comigo por 4 vezes. Eu passei por essa dor por 4 vezes.
E Deus, em cada perca, Ele ministrava no meu coração. No decorrer dessa caminhada e dessa história, eu conheci muitas mulheres que passaram pela mesma situação. E quando meu filho mais velho nasceu, eu senti nitidamente o que muitas mulheres sentem. Eu senti como se os meus sentidos, né, audição, olfato, paladar, fizesse um zoom. Eu senti isso, a visão, se alguém chegasse na porta com um perfume diferente, eu já senti o cheiro, a audição, foi muito assim, fez assim, ó, eu fiquei muito sensível nessa parte. E da mesma forma que eu fiquei muito sensível com os meus próprios sentidos, ficou muito amplo, ampliado, o que aconteceu? Eu comecei a lembrar de coisas antigas. Só que eu não vejo isso como mal, tá? Eu nem sabia o que era ressignificar, mas ali começou uma jornada para mim. Eu vim lembrando de várias coisas, como se fosse assim, como se eu tivesse feito voltado para quando era criança e vim lembrando de cada etapa e dando um novo significado para cada etapa. Então eu estava com um bebê novo, eu estava passando por tudo isso dentro de mim e eu vi que ali eu tinha que ser forte. Foi aí que a minha mãe falou: Thalita, a única coisa que você vai poder ser agora é forte. Só você vai poder se ajudar nisso. Só que eu tô compartilhando isso porque não é ruim, tá? É bom, porque foi vencido. E então eu comecei a lembrar de tudo, janelas, né? Abrindo e eu reconfigurando cada janela que estava sendo aberta. Como se fosse aquelas janelas do Windows que abre do computador. Várias janelas abrindo, várias abas e eu reconfigurando cada uma. Aí veio o progresso. Eu comecei a semear no meu coração, na minha mente, as promessas de Deus. Nem que eu passasse o dia inteiro pensando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu comecei a lembrar disso. Depois, no outro dia, tudo posso naquele que me fortalece. E eu lembrava disso. E eu ficava assim até a hora de dormir. E eu passava essa informação para o meu filho. E eu lembrava de outra promessa da Bíblia. E eu me apegava a essa promessa. E nisso, eu fui reconfigurando. Mas Deus foi falando comigo. Deus foi me enchendo. Deus foi transbordando a minha vida. Eu ganhava um livro de uma pessoa. Até que chegou um livro do Augusto Cury. Você é Insubstituível. Um livro pequeno e tudo, mas já me ajudou. Falei: pera aí, tem alguma coisa aí. Aí chegou um dia que tá até com o livro aqui, ó. Que eu cheguei aqui, ó. No livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Esse livro do Augusto Cury. Foi o que me ajudou muito. Ele explicou tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. E aí iniciou-se essa jornada. Isso aqui foi em 2016. Iniciou essa jornada e Deus ele foi trazendo clareza. No segundo filho aconteceu também. Mas eu já estava mais madura, então eu determinei, eu me posicionei diferente. Nesse livro, o Augusto Cury ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. É excelente, recomendo. Mal do século. A gente recebe muitas informações. Cada imagem, você vê, você vai passando o feed do Instagram. Quantas imagens tem ali, quantas cores, quantos escritos. Você vê um vídeo, quantas informações, a luz azul do celular, tudo isso. Ele explica tudo isso aqui. É ótimo, tá? E aí, começou essa jornada. Mas Deus ele é tão bom que ele vai trazendo clareza, ele vai trazendo firmeza, ele vai estabelecendo. Por isso que eu quero falar. O maior deserto que você pode estar enfrentando hoje não é nem situações externas, é na sua própria mente. Nossa mente é um campo de batalha. Mas aí vem a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus quando eu não sabia o que era ressignificar as memórias e o próprio Deus me levou a ressignificá-las. Eu vi a mão de Deus quando eu não entendia e o próprio Deus ele foi me dando direcionamento sobre que nós recebemos muitas informações e os pensamentos eles são atacados, tá? Aí como, né?
Então você questione cada pensamento, ressignifique cada pensamento. Começo é difícil, mas você pensa que você já vai estar num nível acima, até mesmo de outras pessoas? Você consegue observar isso? Que você começando a fazer isso, você vai começar a ter um controle melhor sobre você, um controle melhor sobre suas emoções. Outro ponto também, você, que é o que Jesus fez quando ele foi tentado no deserto. Como que ele rebateu as tentações? Ele venceu as tentações com a palavra de Deus. Você tem que ter afirmado em você a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Mas não estude assim, superficialmente. Quantas a gente lê superficialmente? A gente fala, né, que analfabetos funcionais aqui no Brasil, né? Pessoas que leem, mas não entendem. Que a gente leia e que a gente persista até aquilo entrar na nossa mente. Até a gente entender. Gente, quando eu não entendo alguma coisa, sabe o que eu faço? Eu leio, releio e vou assistir um vídeo no YouTube explicando. Tem, tudo que você for procurar tem. Fiz isso na faculdade, passava com nota 10 na maioria das matérias. Então, faça isso. Estude a palavra de Deus, reserve meia hora por dia. Por que o estudo da palavra de Deus vai ajudar você nessa organização de pensamentos, de você filtrar os pensamentos que entram, de você ter discernimento dos seus pensamentos? Porque nela você vai encontrar a sua real identidade. Quando você tiver sua real identidade, vai vir um pensamento de acusação. Você vai falar: eu já sou perdoado, eu sou justificado em Cristo Jesus. Você não vem com esse pensamento de acusação na minha mente, não. Quando vier um pensamento: lembra quando você era criança, você foi abandonado. Não, os meus pais fizeram o melhor por mim, eu tenho que honrá-los e eu vou viver o melhor dessa terra porque eu vou honrá-los. Vai trazendo clareza. Você não vai aceitar tudo que vem à sua mente. Porque você não é o que você pensa, você é o que você faz. Você é uma pessoa incrível. E eu falei desde o começo da criação, porque aquele relacionamento que Deus teve no Jardim do Éden com Adão e Eva, é o que Ele quer ter com você hoje. É que Ele quer resgatar. Deus, Ele te chamou para ser luz. E Ele vai encher os seus pensamentos de luz, para que toda a sua vida seja luz, para que a sua vida com Ele seja luz, para que a sua vida com seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças, em tudo seja luz. E essa luz, ela veio para brilhar neste mundo, brilhar na vida daquelas pessoas que não conhecem essa verdadeira luz. E você, através da cura de seus pensamentos, de suas emoções, vai ter a luz de Deus brilhando em você. Para outras pessoas, você vai mostrar o caminho para outras pessoas que não têm a mesma clareza, que antes até mesmo eu não tínhamos. Para hoje, nós vamos ler 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, que falam assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. De louvor, eu quero que você escute e pense na letra A Tua Glória Faz, da Fernanda Brum. Esse louvor, antes de eu ouvi-lo, eu ia fazer um exame para ver se eu estava com alguma coisa mais séria. E o Senhor, eu estava muito preocupada, né? E o Senhor, Ele me fez sonhar com a letra dessa música. É loucura, mas fazer o quê? Eu sonhei com trechos da letra dessa música, depois eu fui pesquisar, ela tinha acabado de ser lançada, e a Fernanda Brum, ela conta um testemunho, quando ela escreveu essa música. Com 8 meses, a bebê dela estava com menos de 1 quilo, ela já tinha passado por percas também, abortos,
e ela estava com menos de 1 quilo e o médico falou que a placenta dela não prestava e que esse bebê não iria sobreviver. Aí ela entrou no chuveiro, começou, a Fernanda Brum contando esse testemunho, ela entrou no chuveiro, ela começou a orar, começou a clamar e veio esse louvor na hora. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração. Então, não sei o que você está passando hoje, não sei se você já teve algum diagnóstico, não sei se você emocionalmente está abalado, aconteceu alguma coisa, está triste ou está feliz, não importa. Mas que você hoje descanse no Senhor e na glória dele para a sua vida no dia de hoje. Confie inteiramente no Senhor, tá? E vamos começar a fazer isso de tarefa. Vamos começar a refletir sobre os pensamentos. Lembrando que o nosso Deus, ele nos quer pertinho dele.